em um texto que se encontra em Isaías 43. Como Walter disse, nós viemos correndo, estávamos num evento, precisávamos estar ali, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero meditar um pouco com os irmãos, com a igreja, num texto que se encontra em Isaías 43. Os nossos visitantes, fiquem à vontade, a casa é nossa, a casa é do nosso Deus, temos um Pai em comum. Isaías 43 é um capítulo que fala muito aonde muitos textos são lidos, são meditados, são pregados. Mas eu não sei se o texto que eu vou ler é o tão pregado desse capítulo. Por exemplo, quem não conhece o versículo 2 que diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem chama arderá em ti. É esse capítulo. Quem não conhece, por exemplo, o versículo 10, na parte B diz: eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus formou-se ou foi formado, e depois de mim nenhum haverá. O 11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se prega muito em cima desses textos. O 13, quem nunca ouviu pregar em cima do 13? Que diz: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. São textos muito meditados nesse capítulo. Mas eu quero ler com os irmãos e meditar o versículo 18 e 19. Talvez não seja tão pregado assim, mas o 18 e 19, versículo 18 e 19. Opa! Vocês podem ler no 3 o que está escrito aqui atrás de mim? 1, 2, 3. 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei no caminho do deserto, e fiz o erro. Eu não sei quem tem a versão da Bíblia Viva, mas a Bíblia Viva diz assim, presta atenção, traduzindo isso ali em miúdos, em palavras mais do nosso dia a dia, diz assim: não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. 19. Vejam, eu estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Pai bendito e santo, louvamos o teu nome mais uma vez. Pedimos a tua graça, a tua revelação, fala ao nosso coração, a Deus. Ser glorificado, Pai, nesta noite. Qualquer impedimento seja repreendido do nosso meio, a Deus, e que os nossos corações encontrem acolhida para a tua palavra, e a tua palavra em nós possa ser, ó Deus, um agente de transformação, de mudança, e percepção espiritual, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não fique lembrando o que aconteceu no passado. Você sabe que a questão aqui é que Deus quer fazer alguma coisa nova. E Ele chama a atenção dos seus ouvintes através do profeta para dizer: ei, eu tenho um novo para vocês. Eu tenho um novo para vocês. Disfarçadamente, quem está do teu lado, pergunta para ele assim: você quer o novo de Deus? Quer o novo de Deus?
Você tem desejo de conhecer coisas novas de Deus? Você tem, assim, a tua alma ferve em conhecer alguma coisa nova de Deus? Porque nós perguntamos volta e meia o que Deus tem para nós. Qual é o novo de Deus para mim? Só que existe algumas coisas que nos impedem de viver este novo de Deus. E o que nos impede de viver o novo de Deus é o que ele começa a falar. Esqueçam do passado. Esqueçam do passado, porque o passado está atrapalhando vocês perceberem o que eu tenho de novo para vocês. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Você tem um passado? Tem, não tem? Pensa comigo no teu passado. Teu passado é bom? Teu passado é bom? Você fica contente com o seu passado? Você se alegra com o teu passado? Infelizmente, volta e meia, nós encontramos muitas pessoas que quando vai contar do passado dela, chega a descer baba, né? Mas você sabe que nós como igrejas, dentro da igreja, não é só aqui, em toda a igreja, que Deus resgatou as vidas, todas as pessoas têm um passado. E um passado, às vezes, pior do que o outro. Passado que as pessoas não hesitam em ficar lembrando o tempo todo. E esse passado paralisa. Porque existem pessoas com um passado tão terrível, que ao pensar nesse passado lhe faz sofrer. Ao pensar nesse passado, as emoções antigas voltam. E essas pessoas estão sempre presas no seu passado. Existem prostitutas no nosso meio. Eu já ouvi um testemunho na televisão de alguém que se converteu e falou assim: olha, na minha vida eu saí com mais de 5.000 homens. Testemunho de homens que falavam, eu era, como é que é o negócio lá? Aquele cara que, garoto de programa. Gigolô, não, esse aí, esse negócio aí. É o quê? É esse negócio aí, sabe o que é que eu estou falando, sabe? É isso aí. E essas pessoas hoje têm vergonha. Outro dia, um ator pornô, e ele disse que era o trabalho dele. O repórter perguntou: cara, você está fazendo isso aí e você se diz pastor? Aí mostrava os 2 filhinhos brincando lá embaixo. E aí, você se envergonha? Não, é minha profissão, é. O repórter perguntou: teus filhos vão ver seus vídeos depois. E aí? Você não tem vergonha do que você faz? Seus filhos vão se alegrar com o teu passado? Tem gente no nosso meio que já esteve na condição de assassino, já tirou vida. Tem gente no nosso meio que não tirava a cara do pó, não tirava o cigarro de maconha da boca, não tirava a agulha da veia. Tem pessoas no nosso meio que traiu o seu cônjuge. Tem pessoas no nosso meio que já foi estuprador. Pessoas que já aliciaram crianças. Esse passado paralisa muitos de nós, porque esse passado ainda fica na memória, ainda fica na lembrança. As pessoas insistem em levar esse passado com eles. E o passado tem aprisionado as pessoas, elas não conseguem se libertar, elas não conseguem se liberar para ver o novo de Deus acontecer nas suas vidas.
Como é que pode? Quando nós olhamos para a Bíblia e nós temos exemplo de pessoas que foram aceitas por Deus, Davi, como é que pode um prostituto daquele, alguém que por desejar uma mulher, por desejar se deitar com uma mulher, porque achou o corpo dela formoso, porque desejou o corpo dela, manda um dos seus matar o marido lá, para poder se deitar com aquela mulher. Aliás, deita com ela e depois manda matar, porque ela engravidou. Que passado é esse? Como é que se convive com isso? Davi! Como é que se convive? Jesus, ele mostrou para nós quando ele andava com prostitutas, quando ele andava com assassinos, quando ele andava com ladrões, com marginais, com pessoas que roubavam o outro até nos impostos que cobravam, passados terríveis, e andou com Jesus, e Jesus transformou essas vidas, ao ponto de dizer, vai para onde? Vai viver a tua vida, a partir de agora, a partir do momento que teve um encontro comigo. Sim, Senhor, eu tive um encontro comigo, mas o que é que eu tenho que fazer? Vai, segue a tua vida, e não peques mais. Não peques mais. Nesse mesmo capítulo, se a gente for olhar aqui, alguém fala assim, não é possível. Aí a gente olha lá no capítulo, nesse mesmo capítulo 43, versículo 25, diz assim, Deus falando, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Que Deus é esse que pegam pessoas apodrecidas, pessoas que têm vergonha do seu próprio passado e fala para elas assim, eu te perdoo por amor de mim mesmo, eu te amo, o teu passado eu perdoo e não lembro mais. Que Deus é esse que faz isso conosco? Que esse Deus que é capaz de falar para nós assim, esquece o teu passado. Muda as situações, esquece isso, não deixa isso te atormentar o tempo todo, não. Ficar lembrando do nosso passado não é bom. Nosso passado serve, quando muito, para lembrar das besteiras que nós fizemos, aprender com isso que passou, seguir em frente. Seguir em frente, pedir perdão a Deus e falar assim, eu tenho misericórdia, eu tenho vergonha do que eu fiz, mas eu creio que em ti eu sou nova criatura. Então isso impede da gente buscar vida nova e nova vida em Deus, porque a gente não esquece o passado. Não tem. A coisa pior não é Satanás te acusar pelo teu passado. A coisa pior é aqueles que te conheciam no passado. Porque eles não esquecem, é do teu passado. Você fazia isso tudo, e eles não veem quem é você hoje. Eles não te conhecem hoje, andava contigo antes, mas eles não te conhecem hoje, o que Deus fez na tua vida. E os homens estão sempre te acusando pelo que você fez. Olha, é ou não é? Ainda tem gente que tenta tirar assim, disfarçadamente, isso aqui era um cachaceiro, isso aqui matou tanto, cara, eu conheci esse cara aqui. Ainda tem gente até que aponta, tá vendo aquela ali, já saí com ela, e ela era casada, já saí com ele, e ele era casado. Não te conhece hoje. Não te conhece. Você sabe que uma vez, lá na Granfino, pastor Jorginho trabalha lá até hoje, né? Eu estava no salão, lá dentro tinha um salão, não sei se ainda tem lá, cortar cabelo dos funcionários não precisava cortar cabelo daí de fora não. E eu estou sentado esperando a minha vez, e de repente chegou um camarada, um irmão estava pregando lá, ele era presbítero, acho que era José Carlos o nome dele, alguma coisa assim. E ele estava cortando o cabelo, aí ele saiu, ele estava pregando, o camarada estava cortando o cabelo dele lá. Aí daqui a pouco ele saiu. Aí o cara que estava do meu lado falou, aí, cansou de matar, era do tráfico,
cansou de fazer assalto, tirar a vida dos outros. Agora está dando uma de crente aí. Fala comigo. Ah, me tocando. Deus pode salvar um negócio desse? Deus pode salvar um negócio desse? Eu falei, você quer saber mesmo? Eu falei, depende de qual Deus você está falando. Porque se for o Deus que a Bíblia anuncia, esse Deus fez o homem, a constituição do homem, ele criou o homem. E se um criador de qualquer coisa não souber consertar o que ele fez, ele é ruim demais. Deus fez o homem, a constituição do homem, e ele é capaz de mudar a peça que está errada, a peça que não está funcionando bem. Eu falei, e outra, depende do tamanho do Deus que você está falando. Porque se teu Deus for tão pequenininho ao ponto de não poder consertar o que fez, então, meu amigo, esse Deus aí não pode fazer nada, nem por você. Ele ficou pensando. Eu falei, rapaz, um homem como esse aí, Deus é capaz de perdoá-lo. Deus é capaz de sarar o seu coração, de tirar aquela culpa do pecado que fica na cabeça, que bota a cabeça no travesseiro e fala, eu pequei, eu errei, eu traí, eu enganei. Só o nosso Deus. Obviamente que precisa do nosso arrependimento. Salmo 32, versículo 5 diz, olha, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos, se não me engano, é isso que está dizendo lá, se secaram. Mas quando eu abri a minha boca e confessei o meu pecado, houve saúde em mim. Que coisa tremenda, isso é o nosso Deus, só Ele pode fazer estas coisas na nossa vida. Mas nós não nos desprendemos, muitos irmãos, apesar de saber que Jesus resgatou do pecado, resgatou da vil maneira de viver, resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, ainda dá ouvido a Satanás para acusar dos seus pecados. Apocalipse capítulo 12 está dizendo, vencido foi Satanás, a antiga serpente, o diabo, que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Eles venceram pela palavra e pelo testemunho. Glória a Deus. É a Bíblia quem nos diz, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Jesus, então não tem condenação para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Não tem, nós devemos compreender essas verdades. E essa verdade é de Deus. A gente se aprisiona e não vê o novo de Deus acontecer na nossa vida, porque nós sempre buscamos o passado. E as pessoas, Hollywood cisma de fazer uns filmes com esse nome assim, né? O teu passado, ou o meu passado me condena. Eu acho que esse é até brasileiro, né? O meu passado me condena, ou o teu passado te condena, alguma coisa assim. O americano é assim, eu sei o que você fez no verão passado. Uns filmes acusadores. Eu sei o que você fez no verão passado. Então, a gente está sendo sempre bombardeado, a gente está sempre sendo acusado pelo inimigo, mas o que a gente vai fazer? A gente tem que acreditar no que Deus fez na nossa vida. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ei, sou eu aqui, vem cá, vamos tratar junto, vamos falar junto sobre uma coisa, vamos ponderar junto. Por quê? Vamos conversar, Deus chamando o pecador, a nação para conversar. Vamos conversar junto. Vem cá e argue-me, conversa comigo. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu tornarei mais branco que a lã ou a neve, eu não sei o que está escrito lá. Ei, ainda que seja encardido como a carmesim, eu vou tornar puro. É isso que Deus tem para nós. Perdão, e a gente deve receber esse perdão. E quando vier nos acusar, nós devemos falar, o Senhor é quem me salva. Walter falou, nunca fomos nós, mas é Ele. Sempre foi por Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não deixa Satanás
te acusar. A grande questão é que nós devemos saber aonde foi o momento da mudança na tua vida. Qual foi o momento da mudança na tua vida? Qual foi o momento em que você vinha todo torto e daquele momento ali para lá você saiu uma nova criatura, uma nova pessoa? Aonde foi que Deus te mudou? Aonde foi que você teve um encontro com esse Deus e a tua vida começou a dar uma guinada? E não foi de 360 graus, que nem dizem não, pelo menos 90 graus, 180, mas nunca 360. A minha vida deu uma guinada de 360 graus. Eu estou aqui. Se eu girar e parar aqui, eu fiz um giro de 360 graus, eu parei no mesmo lugar. No mínimo 90 graus, ou então 180. É o contrário daquilo, do caminho que eu estava seguindo. É isso que é metanoia. Metanoia não é por causa da camisa, não, mas a palavra para arrependimento na Bíblia quer dizer metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude, a partir daquele momento em que se teve o encontro com Deus. Apesar das dificuldades agora, dos desejos de cair na vida velha, os desejos de cair ainda no passado, de voltar ao passado, a força do passado ainda bem presente, tentando te arrastar para ele de novo. Mas você é capaz de dizer negativo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho me apegado, e eu sei que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar essa obra na minha vida. Nós devemos ter essa certeza. Então não deixe o passado tomar conta da tua vida de tal forma que as lembranças te paralisem. Agora, o que me chama mais atenção é que o versículo não fala só desse passado, mas ele fala de um outro passado. Você quer ver qual é o outro passado que nos paralisa? Preste atenção no texto. Não fique lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Quem está falando? Quem está falando? Essa é a voz de quem? Deus. É isso mesmo? Olha o que Deus está mandando fazer. Eu vou ler de novo. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Você entendeu o que Deus está falando? Eu não quero que vocês lembrem nem o que eu fiz de maravilhoso na vida de vocês. Como assim? Deus está falando assim: esquece até o que eu fiz de maravilhoso na vida de vocês. Esquece o que eu fiz de bom na vida de vocês. Esquece os milagres que eu já fiz na vida de vocês. Esquece que eu tirei vocês com mão forte. Olha todo o contexto, os outros capítulos que está aqui. Esquece que eu tirei vocês lá do Egito com mão forte. Esquece dos milagres que eu fiz no caminho. Esquece que eu acabei com o exército de Faraó e enterrei no mar. Esquece que eu fiz brotar água da rocha. Esquece que eu trouxe o maná todos os dias pela manhã. Esquece que eu trouxe carne, codornizes para vocês. Esquece todas as maravilhas que eu já fiz na tua vida. Deus está mandando. Sabe por quê? Porque isso aqui nos paralisa. É do tipo assim: ai, antigamente, sabe? Poxa, olha, quando eu me converti, lá no começo da minha carreira cristã, você fica lembrando do que Deus já fez. Tu vive de passado do mesmo jeito, como se Deus terminasse a sua força, o seu poder, a sua obra lá atrás. Deus não pode mais fazer nada por você, porque você vive de passado. Você é alguém que a gente chama de saudosista, é isso mesmo? Ele fica com saudade do passado. Gente, ficar pensando no que Deus já fez na tua vida cega você para ver o que Deus está fazendo. Ei, esquece o que eu já fiz por você, porque
que você tem que esquecer o que eu já fiz por você. Eis que farei uma coisa nova, e agora será a luz, ou essa coisa já está acontecendo. Veja, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vocês só vão começar a perceber as coisas novas que eu estou fazendo na tua vida quando vocês esquecerem as que eu já fiz. Vocês não conseguem mudar, vocês não conseguem ser transformados mais, vocês não têm os seus olhos descortinados para ver o que eu estou fazendo agora, e já está diante dos olhos de vocês, está acontecendo. Na outra tradução, já está a luz. E vocês não estão vendo, eu estou fazendo uma coisa totalmente nova. Nós nos apegamos ao passado e a gente quer viver sempre o passado. Sempre o passado. Por isso que os nossos maiores inimigos são os saudosistas. Crente velho. Crente velho que eu estou falando assim, que não consegue sair daquele mundo antigo, né? Ele quer sempre as mesmas coisas. Se não cantar os mesmos 3 hinos, Deus não opera. Se não fizer a oração dessa forma aqui, Deus não opera. Se a mesa da ceia não estiver de outro jeito, se não tiver o pano vermelho, não é a representação do sangue carmesim de Jesus. Se não... Rapaz, olha, a gente se prende tanto ao velho, esquece de viver o novo. E o novo assusta as pessoas. Assusta mesmo. As coisas novas, as coisas antigas nos dá mais segurança, porque a gente está ali, a gente está dentro do mundo já conhecido. A gente está dentro de um movimento que nós já conhecemos e a gente se sente seguro ali. Cá para nós, a gente é tão acostumado ao velho que até algumas famílias mantêm os mesmos tipos de briga. Briga do mesmo jeito, porque não, a gente brigando assim, a gente está sempre junto, entendeu? Mas não quer ver o novo de Deus na vida acontecer, na família acontecer. A gente está sempre repetindo o passado. A gente quer sempre repetir o passado. A gente quer sempre trazer o passado para o nosso presente e achar que Deus vai agir e continua agindo da mesma forma. O apego ao velho nos dá falsa segurança. Sabe o que eu ouvi alguém dizendo? Que a pior coisa dentro de uma igreja são obreiros velhos. Obreiros velhos, não quer mudar. Não quer mudar, a igreja não pode mudar. Eu não estou falando modernizar para isso, para aquilo ou para aquilo outro, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando pelo menos se atualizar. Ao menos, eu louvo a Deus que, se lembra, quando a gente começou a mudar algumas coisas aqui, tinha gente falando assim, não, poxa, eu gostava mais quando era para lá. Eu gostava mais quando era assim assado, as cortinas eram tão bonitinhas, elas ficavam assim balançando com o vento. Não pode. Aí Deus começa a agir no meio da igreja, fazendo algo, um movimento novo, e as pessoas falam assim, não, isso aí não é de Deus não vai dar certo não. Aqui não tem acontecido, não chegou até mim, mas imagine se alguém falasse assim, não, esse negócio de raízes, de encontro dos irmãos nos lares, não, isso não dá certo não, isso deve ser do capeta, isso deve ser de alguma coisa. Aí tem gente que questiona assim, mas vem cá, eles vão parar de viver na igreja, vai parar de viver na igreja? É mesmo, é isso que você acha? É isso? Não, a gente não pode, a gente quer engaiolar os movimentos de Deus. Vocês já repararam que muitos movimentos de Deus começam lá fora da igreja e a gente quer engaiolar esses movimentos e trazer para dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja eu posso comandar, eu posso controlar, eu posso colocar rédea. Não, mas Deus está agindo lá, o novo de Deus está acontecendo lá fora, eu quero prender e trazer para cá. Uma certa vez, Deus começou a fazer um movimento de casais, os casais começaram a se reunir, se reunir nos lares, e Deus começou a fazer um movimento tão grande que
o número de casais estava crescendo, se reunindo nos lares uma vez por semana. Você sabe que eu vi com muita tristeza esse movimento ser engaiolado. Vamos trazer isso para dentro da igreja e agora vai ser dentro da igreja. Sabe o que aconteceu? Morreu. Isso eu não vi em um lugar só, não estou falando em lugar específico, não. Já vi muitos movimentos de Deus, o novo de Deus começar a acontecer, Deus querendo fazer com que uma igreja cresça, que a sua palavra cresça através da igreja, e a gente não percebe o que Deus está fazendo no mundo. Foi isso mesmo a lição de hoje de manhã? O que Deus está fazendo no mundo de novo? O que é que Deus está fazendo? Como Deus está agindo? Mas nós só temos a nossa prisão no velho, no antigo. E a gente não vê o novo de Deus. Ei, eu estou fazendo uma coisa totalmente nova e já está acontecendo e vocês não podem ver porque vocês estão presos ao que eu fiz no passado. Eu sempre conto aqui João capítulo 11, que é tremendo para nós. O nosso Deus, a gente só acredita num Deus do passado, muitas das vezes. Por quê? As duas irmãs, Marta e Maria, já tinha acabado de enterrar o irmão, já ia fazer 4 dias, já tinha 4 dias de enterrado o irmão. Aí vem Jesus, depois de 4 dias que elas pediram socorro, vem Jesus pela estrada com seus discípulos, quando de repente, uma delas sai e vai até o encontro de Jesus e fala assim: se o senhor estivesse aqui, cadê o Fabi? Não é assim, Fabi? Se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O meu irmão teria vivido, não teria morrido. Se o senhor estivesse aqui, está jogando a fé dele para quando? Para qual tempo? Passado, se o senhor estivesse aqui. No passado o senhor teria operado. No passado o senhor abriu o mar vermelho. No passado o senhor fez o sol parar. No passado o senhor fez tanta coisa no passado. Se o senhor estivesse aqui, se a minha vida for lá no passado. Aí Jesus fala assim: fique tranquila. O teu irmão vai viver. Como é que é o negócio? O teu irmão vai viver. Eu sei, Senhor, que ele vai viver. Ele vai viver lá na ressurreição dos mortos, lá no futuro. Então, a gente está sempre crendo num Deus que agiu no passado. O Deus do passado é maravilhoso, viu como é que ele fez? Antigamente Deus fazia acontecer. Aí, quando alguém te desafia e fala assim: teu irmão vai viver, vai ressuscitar. Aí deixa eu ver aqui. Aí ela foge da fé presente. Ela não quer acreditar no Deus que age hoje, está fazendo coisas novas hoje. E ela usa um dispositivo mental para assim: não posso perder minha fé, eu tenho que ter uma desculpa para minha fé. Sim, Senhor, ele vai ressuscitar lá, na ressurreição dos mortos, lá no último dia. Aí Jesus falou assim: você não entendeu? Não, eu entendi. Pô. O senhor não pôde, o passado passou, mas lá no futuro o senhor vai agir. Ele falou: tu não entendeu. Eu disse que ele vai ressuscitar. Sim, Senhor, ele vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque você está diante daquele que é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho milagre para fazer agora, eu tenho mudanças para fazer agora diante dos vossos olhos. Você ainda não consegue ver, mas eu tenho coisas para ressuscitar na tua vida, coisas que foram abandonadas e você não acredita mais que eu posso fazer. A glória de Deus não é dividida com ninguém, não é quando você quer, é quando eu quero e eu já começo a fazer. E eu preciso que você esqueça do passado, não fique transferindo para o futuro. Eu quero que você viva o hoje de Deus. Tenho coisas novas para fazer na sua vida. Abra os teus olhos. Eu tenho coisas novas para fazer na tua vida, na tua família. Eu tenho coisas novas para fazer com seu esposo, sua esposa, seus filhos. Eu tenho coisas novas para realizar. Abra os seus olhos e veja.
É isso que Deus está falando aqui para nós. Perca o controle. Deus está falando, perde o controle. Esquece tudo e se lança nos meus braços, que eu posso realizar coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Eu só quero que você clame. Eu só quero que você abra os seus olhos para essas coisas. Perca o controle. Entregue o teu caminho ao Senhor, cadê Neide? Confia nele. E o mais... não é você que vai fazer. E o mais, ele fará. Ele realizará o desejo do teu coração. Mas só quando a gente esquecer do passado, esquecer o Deus que operou. Porque esse Deus ainda opera. Ele é o mesmo ontem e eternamente. Ele não muda, não há sombra e nem variação em Deus. Ele não muda. Ele não é homem para quê? Não é homem para que se arrependa, né? Nem filho do homem para que minta, ou vice-versa. É isso aí. Tudo vai dar no mesmo. Estão compreendendo? A gente consegue. Você percebe uma coisa, olha. A gente interpreta às vezes a Bíblia muito errado. Sabe por quê? Porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem se lembra que está escrito lá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito assim. Assim que, na nossa versão, se alguém está em Cristo, ela é o quê? As coisas e eis que tudo. Você sabia que essa tradução não é a correta? Tem uma tradução aqui que diz assim, ó. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Se a gente fosse traduzir direitinho, ficaria meio estranho para o nosso ouvido. Mas ali é uma ação contínua. É assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo vai sendo novo. Vai sendo novo. Porque você se converte agora, você se entrega a Cristo, meu amigo. Você experimenta algo de novo de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo não é que você recebeu aqui e nunca mais vai mudar nada na sua vida. E nunca mais Deus tem coisas para te revelar. E nunca mais Deus tem coisas novas para te mostrar. O que ele está dizendo é que quando alguém está em Cristo, ele não se prende no passado. As coisas velhas se passaram. O que é passado fica sempre para trás. E tudo continua sendo renovado. Tudo continua sendo novo. Tudo vai sendo novo, é novidade de vida, cada dia é um dia diferente, as nossas expectativas não podem mudar quanto ao nosso presente, ao nosso futuro, não podem. A gente vai construindo, se reconstruindo, a gente vai sendo moldado por Deus, a gente vai alcançando patamares espirituais jamais antes alcançados. Mas a gente chega num patamar e o que a gente faz? Aqui eu estou folgado. Quando você diz que está folgado, meu amigo, você morre. Não existe mais nada de novo. Você perde as expectativas da tua vida. Não tem mais um sentido para ir mais à frente, para alcançar coisas maiores. Você se prende aqui e você se mata aqui. Ei, olha o desafio dessa passagem. Tem alguns verbos aí. Vocês já perceberam os verbos? Esses verbos querem dizer muita coisa da parte de Deus. O primeiro, sabe o que ele está mandando fazer? Esquecer. Esquece o teu passado. Sabe o que ele está desafiando para fazer? Abra mão. Deixa para lá. Finge que nunca existiu. Sim, o meu pecado, eu entendi que você falou que eu tenho que esquecer do meu pecado, que eu cometi de errado. Não. O que Deus o que Deus fez de bom na tua vida, os milagres que Deus fez de bom. Também. Abra a mão, deixa para lá e fala, Senhor, eu quero algo novo do Senhor para a minha vida. Eu quero algo novo do Senhor para a minha vida. Segundo, diz assim, considera, vai.
Esquece e considera o que eu estou falando para vocês. Considera o que eu estou dizendo. Pondera. Ei, preste atenção. Não tome decisões sem deixar esse passado. Considera isso que eu estou dizendo. Depois veja que eu estou fazendo algo novo. Veja. Receba o que Deus está fazendo de novo para a tua vida. Veja. Enxergue. Busque saber o que Deus está mudando na tua vida. O que Deus está trazendo de novo para a tua vida. O que Deus está trazendo de novo para a tua igreja. O que Deus está trazendo de novo para o teu ministério. Veja o que Deus está fazendo. Abra os teus olhos. Se não consegue ver, ore a Deus. Deus, querido, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja. Ah, mas eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu já consigo ver. Você pode andar até com o homem de Deus que quiser, e você ser o homem e a mulher de Deus que quiser. Mas se você não quiser abrir os teus olhos, se Deus não abrir os teus olhos para isso também, tu não vê. Lembra dos 2 profetas? Ah, meu Deus, estamos cercados, estamos acabados, rapaz. Maior que estão conosco, cara, do que os que estão com eles. Ah, tu é doido, eu só estou vendo um exército. É mesmo. Fecha os olhos, Jesus abre os olhos dele. Para que eles vejam. Abre o olho agora. O que você está vendo? Eu vejo o exército inimigo, mas por trás dele eu vejo um exército muito maior a nosso favor. Veja, ore a Deus para que Deus abra os seus olhos. O próprio pecado, a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não. Romanos capítulo 12, versículo 2, o que diz? Ei, cara, sai dessa maneira que você vive e pensa, suas atitudes. E comece agora a perceber, a ser transformado na sua mentalidade, na sua mente, cara. Começa a perceber, porque quando a sua mentalidade for nova, mudada, aí você vai começar a experimentar, você vai ter olhos para ver e experimentar. Experimentar é viver o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito de Deus para a tua vida. Nas nossas traduções está escrito lá: não vos transformeis, como é que é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo, você precisa mudar de mente, para que você veja, para que você experimente o que Deus está fazendo para a tua vida. Em Isaías ainda 48:8 e em 64, Isaías 64:4, Paulo pega esse texto, olha que é o mesmo Isaías, mas Paulo pega esse texto e ele, lá em 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 9, sabe o que ele fala? Ele está falando para crente, ele fala assim, ó: mas como está escrito, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração ou à imaginação dos homens, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês estão vendo como é que Deus nos faz um convite tremendo? E a gente precisa se aprofundar nisso. Efésios capítulo 3, versículo 17 diz: para que Cristo habite no vosso coração, pela fé no vosso coração. Versículo 18 diz: para poderdes perfeitamente compreender. O que vocês precisam compreender? Aí Paulo fala assim: o que vocês precisam compreender de Deus, o que vocês ainda não compreenderam. O quê? Vocês precisam compreender qual seja a largura. Olha a igreja de ponta a ponta, daquela parede a essa. Vocês precisam compreender a largura. Vocês precisam compreender o comprimento, de lá até lá no canto. O comprimento. Vocês precisam compreender a altura. E vocês precisam compreender a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho coisas para te mostrar que você ainda não conhece. É isso que ele está dizendo aqui. E segue no 19:
conhecer o amor que excede, um amor excedente, que excede todo o entendimento, cheio de toda a plenitude de Deus, ser pleno, cheio da plenitude, toda a plenitude de Deus. Ele termina no 20 dizendo, ora, presta atenção, lembra disso, volta. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Pode colocar aí, tem aí? Olha só, presta atenção no texto. Vai dar para a gente prestar atenção. Paulo não sabe a dimensão de Deus. Ele acabou de falar da largura. Ele acabou de falar do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Aí, ele não sabe mais o que dizer de Deus, a dimensão desse Deus. E ele diz que é para conhecer um amor que excede todo o entendimento, cheio de toda a plenitude. Ora, o que está escrito? Lê para mim. Olha como é que Paulo não sabe onde vai chegar. Já viram como é que Paulo não sabe onde vai chegar? Tá. Aquele que é poderoso para fazer. Fazer o quê? Aí ele fala tudo. Mas tudo ainda é pouco para Deus. Aí ele diz o quê? Tudo, muito. Tudo. Aí diz muito. Ah, tudo muito é pouco ainda para Deus. O que é que Deus pode fazer? Mais. Mas ele pode fazer tudo. Mas tudo ainda é pouco. Ele pode fazer mais. Mas ele pode fazer muito. Mas isso ainda é pouco. Aí ele diz o quê? Abundantemente. Aí ele fala abundantemente ainda é pouco. Aí ele usa mais o quê? Além! Além de quê? Do que nós possamos. Deus tem coisa tremenda para nós. Dá para você compreender isso? Deus tem coisas novas para nós. Nós não podemos abrir mão disso. O nosso Deus é um Deus que vai construir um novo céu, uma nova terra. É Deus de novidade para nós. Então viva o novo de Deus na sua vida. Aleluia. Deus tem um novo para você. E eu quero rapidamente, porque eu não tenho tempo. Eu quero orar por todos aqueles aqui na frente. Aqueles que Satanás conseguiu te prender de alguma forma por causa do seu passado. Eu quero orar por você, eu quero que vocês venham aqui na frente. Aqueles que de alguma forma Satanás tenta te acusar e tenta te paralisar, e você já percebeu disso. Que toda vez que você começa a subir, alavancar, o diabo tenta te derrubar com uma acusação. Com uma acusação. Cadê você? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu não tenho tempo, eu não vou demorar não. Não tem ninguém. Glória, esse é meu sonho mesmo. Tomara que tudo isso seja verdade. Glória a Deus. Fique de pé. Esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como alguém para abraçar aqui? O diabo acusa mesmo, cara. Acusa crente mesmo. Restaura a alegria. Tem mais alguém que o diabo te acusa? Deus está dizendo, eu vou fazer coisas novas na tua vida a partir de hoje. Eu quero chamar aqui na frente também aqueles que você nem atentou para isso, mas cara, eu não consegui ver o novo de Deus na minha vida, porque eu sempre fico voltando ao passado. A minha vida muitas vezes é presa ao passado e Deus não pode fazer nada na minha vida. Eu não consegui ver o novo de Deus porque o passado de alguma forma me prende. As coisas grandes que Deus já fez na minha vida, que resgatou, que lavou, que redimiu,